Vem, mamãe. Ó, quando fala assim, porque começou a gravar. Então vamos lá, em nome do Senhor Jesus, dar início ao culto do pôr do sol, da noite do quinto dia da semana, para a honra e glória do nosso Deus. Esmeralda escolheu o hino 24, termina o dia, 24 do Cântico Celeste. Então vamos lá. Quem vai cantar? É a mesma? Quem vai cantar? Tu, mas o Matheus. Toca aí, Matheus. Cadê? Quebrou a corda. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus, você vai falar. Cavaquinho, Matheus? Oi? Sabe tocar cavaquinho? Não, e cavaquinho não sei não. É a mesma coisa de violão, só tem 2 cordas a menos. Ah, tá bom. Termina o dia que Deus me deu, Quanta alegria que sinto eu, bem procurei, sincero ser, seus mandamentos obedecer. Chegou a noite, quanta emoção, buscando a Deus em oração. E nesta hora que satisfaz com Jesus, dormir em paz. Durante a noite, sonhos me revelações vindas do Rei e esperando do meu Senhor, novo dia, cheio de amor. esperando No meu Senhor, novos dias de amor. Amém. Microfone, Tobias. Amém. Louvado seja Deus. Então vamos nos apresentar, cada um com seus versículos. Então vamos lá, na minha sequência está o Júnior mesmo. Então vamos tu, Júnior. Tem uma igreja. Como? Por que, Júnior? A igreja aí? Acima, primeiro. Por quê? O link. Hoje tu não tem 2 Júnior, mas tá o da igreja hoje. É porque É em um você. eu entrei na igreja aqui para poder gravar pelo computador e o meu eu tô no celular mesmo. Tá, então. Nesse caso, a igreja não fala versículo, né? Só você mesmo. Tá bom. O versículo é: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Amém. Irmã Adriana? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Só irmão Elton? Elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Se tiver mais alguém... Não tem, parece. Irmã Esmeralda? Irmão Matheus? Acaso andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Abre o olho, Tobias, abre o olho. Aplaude com o monte dos povos, cantar a Deus com voz de triunfo. Pode escolher aí. Amém.
Irmã Eva Barbosa. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Salmo 93. Fala, Cecília. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi que meu Deus, é meu refúgio, nele confiei. A minha habitação, A minha nele... fortaleza. A minha fortaleza, a minha habitação, e nele confiarei. Amém. Amém. Irmã Fabiana. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, não vos teria dito, vou-lhes preparar lugar. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Amém. Irmã Jaqueline. Pai seja com todos. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. Amém. Irmão Jonatas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. É o Samuel. É Samuel. Irmã Judite. Eu. Guarda-me, ó Deus, por quem te confio. Salmo 16. Fala sobre essa, Thalys. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fala, filha. Alegra-me como servo na casa do Senhor. Bel. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Só. Amém. Paloma. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. E a Sara. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém. Minha mãe. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3:29. Amém. Então vamos o meu. Não deixarei órfão, voltarei pela voz, disse Jesus. Como é que é o início do versículo? Nem lembro. Não vos deixarei órfão, voltarei pela voz, disse Jesus. Mas tem um versículo antes que eu achei que era complemento. Armadura de Deus. Amém. Então vamos na lição do dia. Jaqueline está com a mão levantada. O que foi, Jaqueline? Ah, tá, aqui para mim eu abri a tela e não apareceu para mim. Quer falar o versículo? Peraí, só um minuto. Vai. Disse Jesus, o caminho é a verdade e a vida. E o caminho e a verdade e a vida, Senhor por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Obrigado. Abençoe. Então, Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Está ao vivo? Então, tá, minha mãe vai ler. A armadura de Deus. Efésios 6, versículo 10. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principais, contra as potestades, contra os príncipes da terra, das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais revestir no dia mau
e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. É para debulhar muita coisa aí, né? Muita coisa aqui, muitos versículos, muito assunto para horas. Vestir a armadura de Deus. Então, o apóstolo Paulo, né, falando aos Efésios, os irmãos de Éfeso, que precisamos contra as ciladas do diabo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É o conselho, né? Ali naquela época, logo pós Cristo, né? A vinda de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição. E aí Paulo é convertido e passa a ser perseguidor. Era perseguidor do povo de Deus, agora passa a ser perseguido, né? E levando essa mensagem do Evangelho eterno de Cristo para o mundo onde ele fazia parte, agora ele é ao contrário. Então, e aí ele vai levando a mensagem, chegou ali aos irmãos de Éfeso, e está ali dando aquele sermão belíssimo, né? Mas na confiança, encorajando os irmãos para que venham a se juntar a ele e aos discípulos de Cristo, né? Não sei se quantos tinham vivo ainda nessa época, mas levar essa mensagem, né? E é a nossa missão hoje. Paulo falou para aqueles irmãos e hoje ele fala para nós. Ele fala para nós hoje nos revertirmos da couraça, da sabedoria, revestirmos da palavra de Deus, para que estejamos firmes contra as ciladas de Satanás, que é muita, né? Ele veio, né? Portanto, não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, né? Então, tem um espiritual aí firme para derrubar a verdade, derrubar o povo de Deus e prevalecer tudo aquilo que não presta, aquilo que não pertence a Deus. Mas Deus quer que cada um de nós sejamos verdadeiro, justo, temente, nas ordenanças dos mandamentos, estatuto e juízo, para que sejamos firmes, sejamos fortes naquela linda mensagem que aprendemos, né? Que é o nosso dever hoje. A Completa Reforma tem uma linda mensagem, a mensagem do santuário, a mensagem verdadeira, uma completa reforma mesmo. E nós precisamos calçar, né, nossos pés na plataforma da verdade, né? Na palavra de Deus, a palavra de Cristo. Muita coisa, vamos deixar que os irmãos também falam, né? Muita coisa. O Júnior e qualquer um outro que
queiram participar um pouquinho. Tem mais versículo ainda. Tem muitos versículos e muita instrução boa. Tudo escudo da fé. Quem quiser, levanta a mão. E aí continua. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Né? Com a fé. Então, só com a fé em Cristo Jesus, na confiança da sua palavra, que podemos vencer as artimanhas, as ciladas de Satanás. Se estejamos firmes, né, no Evangelho, seremos vencedores com a ajuda de também, né, da situação é estado do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele mesmo fala, ele mesmo explica, né? A palavra de Deus é a espada, é o capacete, né? Ela reverte todo o ser, né? O ser espiritual, que se torna muito mais forte do que o carnal, quando a gente busca a Deus em oração, em meditação, de dia e de noite, todo instante, nosso pensamento em Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Né? Muitas das vezes tem aquelas orações que a gente ora em Espírito, né? Porque nem sempre é uma oração falada, né? Tem o culto da manhã, a oração ali do meio-dia, mas nosso pensamento tem que estar todo instante em oração, pedindo a Deus misericórdia, livramento, e sejamos gratos, né? E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele está vigiante, né? Vigilante. Um orando pelos outros, né? Um orando pelos outros, um ajudando o outro, um dando a mão ao outro, um dando um conselho bom. E todos juntos, Deus nos guia e o Espírito Santo de Deus, os santos anjos, estão ali para nos proteger quando a gente está ali fiel. E aí Paulo fala um pouquinho dele, né? E por mim, para que... Então, uns pelos outros, né? Que ele falou. E agora ele pede por ele também, né? Para que me seja dada o abrir da minha boca a palavra com confiança. Então, ele, um pregador, né? Que sejamos todos nós pregadores da verdade, que abrimos a nossa boca para falar a palavra de Deus para nosso vizinho, nosso amigo, toda oportunidade que tivermos para fazer notório o ministério do Evangelho, para aparecer, né, para estar notório, para todo mundo perceba que somos verdadeiros filhos de Deus, tentamos fazer a vontade de Deus, para que o Evangelho ganhe o mundo, ganhe todas as pessoas, para que venha ao conhecimento da verdade. Se vai fazer um concerto com Cristo, aí já é uma outra história, mas nem todos se salvarão, mas o conhecimento é o nosso dever, de todos estar, de nós levarmos a mensagem para que todos venham ao conhecimento da verdade, pelo qual sou embaixador, né? Em cadeias. E aí, Júnior, essa cadeia aqui, quando ele estava preso, porque ele foi preso, né, algumas vezes, embaixador na cadeia, mas ele não calou a boca, né? O apóstolo Paulo e alguns outros irmãos não calou a boca. E é o nosso dever, né? Nunca calar a boca de falar a verdade, né? Nunca negar a verdade, para que possa falar dela livremente, como me convém falar.
como Deus quer que falamos, né? Falamos da verdade, sem ter medo e com confiança dessa verdade. Tá aí. Quem levantou a mão? Quem vai levantar? Quem queira falar, fica à vontade. Amém. A Jaqueline, fica à vontade. Já que ninguém se manifestou, vou falar só uma pequena experiência que eu tive ontem, né? Meditando aqui em tudo que o irmão falou, claro, e meditando aqui nos primeiros versículos, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. E muitas vezes nós não estamos preparados para essas armadilhas, porque eu falo pela experiência que eu tive ontem, né? Muitas vezes a gente se deixa levar pelo impulso das emoções e acabamos nos rendendo às astutas ciladas que o inimigo prepara. Por isso que é tão importante esse relacionamento com Deus, por isso que é tão importante os cultos, por isso que é tão importante o nosso devocional, por isso que é tão importante, fecha a porta do teu quarto e tenha o teu momento de intimidade. E a gente só entende isso depois, muitas vezes, que a gente passa pela tribulação, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. E muitas vezes a gente acha que a nossa luta é contra o nosso irmão, que se levanta contra a gente, contra um colega de trabalho, contra os nossos familiares, contra a nossa mãe, que de repente dá um conselho, o nosso pai, enfim. A gente acha que a nossa luta é contra eles, e a gente não entende. Porque, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Então, eu tô falando todos esses versículos em específico, porque eu tive uma experiência ontem que muitas vezes a gente não está firme no propósito de Deus e a gente acaba caindo nas armadilhas do inimigo e não se atentando que a nossa luta não é contra as pessoas. E os ressentimentos dos nossos corações, isso a gente tem que colocar e apresentar perante Deus, né? E às vezes no impulso da nossa carne a gente acaba não entendendo isso. Então me chamou muita atenção e eu creio que Deus não falou só comigo, deve ter falado com outros, mas em especial eu agradeço a Deus porque a gente tem que agradecer não pelas grandiosas, mas são nos pequenos detalhes e o amor dele pelas nossas vidas, por falar, filha, se atenta, filha, entenda que a sua luta não é contra as pessoas, é contra o inimigo que coloca essas armadilhas. Então eu louvo a Deus por isso. É verdade. Você falou, agora eu lembrei da história do irmão João com a Karine, né? A Karine lá na escola, uma menina lá enchendo o saco dela, espírita, o irmão João falou, Karine, não é ela, ora porque é o inimigo que está usando ela para te atingir. Então muitas das vezes não é a pessoa boa, a pessoa nunca, nem sempre, pessoa boa, mas usa a pessoa, um amigo, um parente, um vizinho, para nos perturbar. A gente perdeu o controle da situação. Então, estejamos atentos, porque o inimigo é astuto e nos atrapalha. Irmão Júnior? Não, só para confirmar também como Deus está trabalhando isso hoje com a gente, eu também tive uma experiência hoje, só que foi um colega meu que comentou algo nesse sentido, que ele estava se sentindo muito desmotivado, que tinha algumas energias ruins atrapalhando o dia dele, né? E aí eu comentei exatamente isso com ele, que na verdade essa guerra e essas energias que ele sente são os anjos caídos, né? Que estão querendo combater ele e fazer com que ele não fortaleça o relacionamento que ele tem com Deus. Inclusive eu mandei o print lá no grupo dos jovens, depois do culto, quem quiser ver, eu conversando exatamente hoje com ele sobre esse assunto.
Amém. Jaqueline? Não, é só para, né, complementar a experiência que eu tive ontem, que foi assim, foi uma coisa tão assim, besta, né? Uma situação mesmo, que a Beth veio em casa e falou já que, ó, precisa resolver isso. Aí pronto. Ela só falou, ó, a gente precisa resolver essa situação. E de repente eu me alterei, assim, porque se trata de pessoas que hoje a gente não tem tanto contato. E aí depois o Jonas também se alterou. E aí eu falei, meu Deus, a gente não se atenta, sabe? Parece que é uma coisa, parece que quando mexe, a gente acha que tá tudo tranquilo, aí quando mexe na ferida, né, parece que você se transforma, você sai de si. E aí a minha experiência foi que realmente eu preciso me tratar em relação aos meus sentimentos, em relação a essas pessoas, e pedir para Deus realmente me dar a direção do que fazer. E também a questão de que o inimigo, ele não está feliz com o posicionamento do Jonatas. Quem acompanhou viu que ele fez o culto dos jovens de sábado. Ele é um menino ele é um homem hoje de família que cresceu na igreja, mas ele se batizou, então assim, ele está se transformando, ele está buscando esse relacionamento com Deus. Deus está feliz? E ontem foi o quê? Culto de oração onde? Na minha casa. Você acha que o inimigo está feliz? O Samuel está passando por essa transição, passando para a juventude. Então, tudo isso. Aí a gente não enxerga isso, a gente enxerga a situação. Ah, vou lá, vou extravasar, entendeu? Vou lá, vou gritar mais alto que a pessoa, vou lá, vou fazer, vou acontecer. E aí você se depara com uma palavra dessa e você fala, Deus, obrigado, porque a sua misericórdia se renova todos os dias na minha vida. Obrigado por mostrar que eu preciso entender que a minha luta não é contra as pessoas, é contra essas hostes celestiais que não estão felizes com o posicionamento que a gente está tendo, que a família está tendo. Então eu louvo a Deus por isso e compartilho com os irmãos essa experiência para que a gente se atente nesses detalhes e que a gente entenda que realmente o amor de Deus se renova todos os dias da nossa vida e que a gente precisa se posicionar. Foi uma experiência pessoal minha, entende? Eu estou compartilhando porque eu não tenho vergonha de dizer que eu sou falha, que eu sou pecadora, que eu preciso melhorar e pedir para os irmãos para que orem pela minha família, pela minha casa, porque juntos nós somos mais fortes. Amém. Isso mesmo. Oração. Para que o inimigo, para que tenhamos força, porque o inimigo não vai desistir. O inimigo nunca ele vai desistir de nenhum da semente santa de Deus. Então, precisamos ter força, fé, perseverança e não desistir nunca, porque a vitória Deus nos dará. Amém. 28 minutos, então vamos orar, né? Já que ninguém mais levantou a mão. Se você levantar, tem 30 segundos. 30 segundos, 29 e 30. Acabou. Então vamos escolher alguém para orar, que eu não escolhi ninguém. Deixa eu ver aqui quem não orou por último. Irmão Tobias, eu quero orar o Pai Nosso. Amém. Amém. Deus abençoe. Fica à vontade. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, por nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O teu reino, e a glória. O teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. 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 A oração que Jesus nos ensinou. Simples e poderosa. Isso aí. Então, Corinho, Corina Íris. Vamos lá. A beleza de Cristo se veja em mim, toda sua admirável pureza e amor. Ó, tu que chamas divina dor,
do meu ser se refine até que a beleza de Cristo se veja em mim. Amém. Amém. Mateus, despede para nós. Sempre. Amém. A paz de Não Deus esqueça do meu primo Toninho, por favor. sempre. Amém. Amém. Pede as bênçãos de novo que a gente não ouviu. Sei não, é. Tá desligado o microfone dele. Pede de novo, a gente não ouviu. Você falou, Mateus? Eu não escutei. Não, vou falar. Valeu. Paz de Deus, a comunhão de seus santos anjos que repousa sobre nós desde agora para todo sempre. Amém. 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 Lembrar aí nas suas orações, o irmão Toninho, se encontra enfermos, todos os irmãos da igreja. Deus tem Pelo misericórdia. cejar. Vem, Thales. Olha a foto de cria que eu consigo subir na cama. Vem aqui, Thales. Eu não consigo subir na cama, não. Aqui no cantinho. Olha, Belinho, deixa aí no cantinho. Fica aqui, isso ali. Cadê? Beleza. Oi. Tchau. Amém. Paz a todos. Tchau.